Olá pessoal, eu sou Beatriz, sou aluna especial da disciplina de Reconhecimento Sintático e Estrutural de Padrões, da professora Ariane Machado Lima, e esse vídeo aqui é a apresentação do artigo 2, onde eu vou apresentar o artigo de gramática probabilística livre de contexto para análise de ingestão alimentar baseada em medições contínuas de peso da refeição. Esse artigo, ele traz um contexto bem sério, um problema bem sério hoje em dia, né, que são a obesidade e os transtornos alimentares. E ele fala que muitos estudos mostram que o monitoramento e a modificação de hábitos alimentares são muito eficazes na prática clínica para tratamento desses transtornos, tanto a obesidade quanto a anorexia nervosa e a bulimia nervosa. Para auxiliar nesse objetivo, existe uma balança que chama Mandometer, e essa balança, ela pesa durante uma refeição a quantidade de comida que você come, tudo que repousa, né, sobre essa balança, uma taxa constante. Isso produz dados de registro que os especialistas utilizam para criar uma curva de ingestão alimentar na refeição. Essa curva ela é interessante porque ela ajuda a analisar e mudar os hábitos de ingestão, porque tem estudos que comprovam que, dependendo da quantidade de comida que você come, tem alimentação linear e alimentação desacelerada. E as pessoas que tendem a ter uma alimentação desacelerada, elas têm mais chance de não desenvolverem esses transtornos alimentares. O grande problema apresentado é que, para fazer essa curva, os especialistas por vezes têm que utilizar algum recurso de apoio, como gravação de vídeo, porque os dados não são tão precisos. E aí aqui o algoritmo que foi apresentado, ele ajuda a construir automaticamente essa curva de ingestão alimentar, utilizando apenas as medições da balança, né? Sem precisar do especialista para ajudar nessa decisão. E aí, para ajudar, o algoritmo utilizou uma gramática livre de contexto probabilística. E essa aqui é a descrição da gramática utilizada no algoritmo. Então, para um evento de mordida, que é quando a pessoa come alguma coisa do prato, é utilizado B. Para um evento FA, que seria adicionar mais comida, é adicionado F. Para um evento de artefato, o que é um evento de artefato? Colocar talheres sobre o prato ou algum outro tipo de... alguma coisa que se apoia é o A. O S é o símbolo inicial da gramática e também é a string vazia. O R descreve o aumento de peso e o D descreve a diminuição do peso. E aí aqui estão as derivações da gramática, né? Eu vou falar um pouquinho sobre elas. Aqui no evento de bite, de mordida, eu tenho a diminuição do peso e isso pode se derivar do aumento seguido de uma diminuição. Por quê? Porque quando eu vou fazer a mordida, eu apoio o garfo no prato e eu levanto ele, né? Então, isso pode ser também descrito como uma mordida. Tem as definições probabilísticas em cima dessa derivação. O F, que é o evento de adicionar mais comida, é seguido de um aumento de peso sempre, né? O A, que é o evento de artefato, ele é seguido de um aumento de peso e um decréscimo. Por quê? Porque eu apoio e tiro os artefatos, os talheres do prato, certo? Bom, seguindo, cada evento ele recebe uma probabilidade com base em parâmetros extraídos da gravação da refeição, e aí e depois é feita uma interpretação da refeição com a maior probabilidade obtida. Bom, pessoal, seguindo, a gente também tem os símbolos terminais, que foram derivados diretamente do registro da refeição. E aí o RR marca o início, o DD marca o final da refeição, porque daí é um acréscimo de peso seguido de um acréscimo significa o início, e um decréscimo seguido de um decréscimo significa o final. E cada amostra de gravação produz um símbolo terminal, com exceção da primeira amostra. Bom, aqui foi feito um pré-processamento nos dados para que eles conseguissem gerar direito à curva F1.
Então, aqui nos gráficos, a gente consegue ver que teve, aqui um gráfico da refeição inteira. Então, aqui a geração da curva F1 versus aqui o verde é os dados gerados e o azul é o raw recording, que significa o que? Os dados brutos. Aqui no gráfico do lado tem um FA, que seria um acréscimo de peso, ou seja, aqui nessa curvinha ele acrescentou mais comida no prato. E aí isso foi trabalhado dentro da gramática com as probabilidades para que a gente pudesse não ter essa acréscimo bruto, né, no processamento da curva F1. Então o peso ele foi adicionado ao longo da curva para que a gente conseguisse saber se a quantidade de digestão versus o tempo. E aqui seria a simulação de quando a gente coloca, por exemplo, um garfo sobre o prato, né? Porque daí aqui é o dado bruto e aqui seria o pré-processamento, né? Então eu tenho um aumento grande seguido de uma diminuição de peso. E aí em todos esses dados foram feitos a suavização. Depois disso, depois que eles fazem esse pré-processamento, eles seguem com o algoritmo, né? E aí tem essa questão do aumento de peso versus a diminuição. E aí, que nem eu tinha falado, aqui são as derivações da gramática, né? Então aqui é um evento de mordida, aqui é um evento de adição, e aqui seria um evento do artefato, né? Quando a gente adiciona e tira o peso do prato. E aqui são as probabilidades de cada um dos eventos, como eles utilizaram na gramática. E aí eles usaram programação dinâmica para determinar todas as interpretações possíveis, para que fosse mais próximo possível de fato o que estava acontecendo ali no momento, para que não precisasse utilizar a gravação para poder fazer isso, né? Daí tem, então, pré-processamento, roda esse algoritmo, tem um pós-processamento, e eles no artigo relataram os experimentos que eles fizeram e quais foram os resultados. Então, para esse experimento, eles utilizaram 114 refeições, 105 mulheres e 9 homens. Eles utilizaram os dados brutos do Mandometer e as curvas que os especialistas tinham feito realmente. E aí, para avaliar, eles pegaram as curvas que foram geradas pelo algoritmo versus as curvas reais. E aí eles tinham um coeficiente alfa e um coeficiente beta. No algoritmo, eles geraram duas matrizes de confusão, falando que a matriz de confusão relacionada ao coeficiente alfa, ela teve uma acurácia muito boa, de 90%, né? Então aqui, tipo, a matriz de confusão tem o que é real versus o predito, e realmente o resultado foi muito bom, olhando só a acurácia, né, do processamento. E aqui seria o algoritmo, o coeficiente beta. E ele teve uma acurácia um pouco menor do que o coeficiente alfa, mas mesmo assim, uma acurácia de 87% é uma acurácia muito alta, né? Então, é interessante verificar esse uso diferente da gramática nesse artigo. E qualquer dúvida, eu fico à disposição. Muito obrigada por assistir a minha apresentação. Boa noite.